Ultimamente, a internet está sendo bombardeada com notícias e especulações a respeito da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém e quais impactos isso traria para a humanidade. Principalmente porque este fato está ligado ao cumprimento de diversas profecias que apontam, inclusive, para o fim dos tempos. No entanto, junto com as informações verdadeiras e relevantes, começaram a surgir várias fake news, que além de desinformar, contribuem para a difusão de preconceitos e estereótipos, especialmente ligados às religiões. Tudo isso pode gerar repercussões negativas para aquela região que já foi e continua sendo palco de tantos conflitos. Foi por isso que nós decidimos preparar este vídeo para vocês. Hoje nós vamos te contar o que realmente se sabe sobre a construção do terceiro templo, por que os religiosos acreditam que ele pode ser erguido em breve e quais serão as consequências para o Estado de Israel e para o mundo. Além disso, vamos te explicar como isso está influenciando o atual cenário político daquele território e o que podemos esperar para os próximos anos. Antes de tudo, é preciso entender. Você sabe por que se trata do terceiro templo? E por que a sua construção em um local específico é tão importante para os judeus? A explicação se encontra nos tempos mais remotos da tradição judaica. Quando Deus entregou a Moisés as tábuas contendo as leis que seu povo deveria seguir, ele ordenou que fosse construída uma arca para abrigar essas tábuas. E este objeto serviria como um símbolo da aliança entre Deus e os homens. É por isso que a relíquia é chamada de Arca da Aliança. Como ela era muito importante, provavelmente o objeto mais importante do mundo, a arca não poderia ser manipulada e armazenada de qualquer forma, mas seguindo orientações que foram dadas pelo próprio Deus. Assim, durante séculos ela foi mantida em tendas e tabernáculos, pois essa era a forma como aquele povo se organizava. Isso só mudou com o reinado de Davi, que foi escolhido por Deus para ser o líder das tribos de Israel. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de seu império e decidiu que iria construir um templo digno para abrigar a Arca da Aliança, que precisaria não só de um local apropriado, mas de uma estrutura capaz de suprir as necessidades de adoração da relíquia. Davi não conseguiu finalizar este projeto, mas o seu filho sim, o rei Salomão. Por isso, a primeira versão do Templo de Jerusalém também é conhecida como Templo de Salomão. O local era imponente, cheio de objetos sagrados e estruturas que permitiam conduzir as práticas religiosas dos judeus. Contudo, o edifício foi completamente destruído no ano 587 a.C., durante o cerco de Jerusalém, promovido pelo imperador babilônico Nabucodonosor II. Este evento é descrito nos textos sagrados do judaísmo e do cristianismo, mas também em diversos documentos históricos encontrados por pesquisadores, o que faz com que este acontecimento seja um consenso na atualidade, tanto para os cientistas como para os religiosos. Depois da queda, grande parte dos israelitas foram tomados como escravos e só conseguiram se livrar da tirania dos babilônios por volta do ano 516 a.C., quando empreenderam a construção do segundo templo. Este sobreviveu por bastante tempo e estava de pé quando Cristo veio ao mundo. Inclusive, várias de suas pregações e ensinamentos foram feitas neste local. Porém, o prédio foi novamente destruído em 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Herodes, que era rei da Judéia e representante do Império Romano, ordenou que o templo fosse remodelado para agradar Júlio César. Como os judeus consideraram isso uma profanação do seu local sagrado, eles se revoltaram, o que desencadeou a guerra e a consequente destruição do templo. Desde então, os judeus esperam, desejam e tentam realizar a construção da terceira versão do seu templo sagrado. E isso acontece há quase 2000 anos. Então, por que eles ainda não conseguiram? Acontece que o rei Salomão não escolheu qualquer lugar para erguer o local de adoração. Ele foi construído no Monte Moriá, na montanha que Abraão iria sacrificar o seu filho antes de ser impedido por Deus, tornando-se assim o pai da fé da religião judaica. Mas essa história não é importante apenas para o judaísmo.
Ela é compartilhada com o cristianismo, que tem a mesma base teológica até o nascimento de Cristo, e também pelo islamismo, que vê em Abraão uma figura patriarcal que está no princípio das suas tradições. Essas três religiões monoteístas, as maiores do mundo, dividem a mesma crença sobre a sacralidade do território em que habitam. E por isso aquela região possui tantos conflitos como os que vemos atualmente. Não vamos nos alongar com os detalhes históricos desta contenda. Basta que saibamos que aquele território esteve sob disputa por todos esses anos. Jerusalém ainda foi dominada por muito tempo pelos romanos, depois foi anexada pelo Império Bizantino, pelos muçulmanos, pelos cristãos, enfim. Mas durante o tempo em que os muçulmanos tiveram pleno controle sobre a região, eles construíram dois edifícios extremamente importantes para a sua cultura e religião: a mesquita de Al-Aqsa e o santuário da Cúpula da Rocha, sendo que este último está exatamente no local onde ficava o templo dos judeus. Como dissemos, a ancestralidade de Abraão é importante para os dois povos, então não é algo simples de se resolver. É por isso que o terceiro templo ainda não foi construído, pois o local em que ele deveria ser erguido, que é algo incontestável para os judeus, está ocupado. E isso já perdura mais de 1.300 anos. Um tempo muito superior ao retorno dos judeus às terras de Israel. E para agravar ainda mais as coisas, a região baixa onde fica a mesquita e o domo da rocha atualmente são controladas por Israel. Inicialmente, quando houve a criação do Estado em 48, aquele território, que corresponde ao lado oriental de Jerusalém, pertencia à Jordânia. No entanto, depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, ele foi anexado pelos judeus juntamente com boa parte da Cisjordânia, mesmo sob condenação da maior parte dos países do mundo. Por isso, hoje em dia, Israel dificulta o trânsito dos muçulmanos que queiram acessar a mesquita. Ao mesmo tempo que o povo islâmico impede que os judeus e cristãos entrem no seu santuário sagrado para rezar ou visitá-lo. Então, é muito menos provável que eles abririam uma exceção para que outro templo fosse erguido junto ou substituindo o atual prédio de adoração. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas existem diversos lugares que afirmam que o terceiro templo está sendo construído. Isso é verdade? Sim e não, pois essa pergunta é muito mais complexa do que você imagina. Se levarmos em conta o termo ao pé da letra, considerando que a estrutura está sendo erguida para dar lugar a um novo prédio, não. O terceiro templo ainda não está sendo construído. Mas atualmente existem inúmeras iniciativas que procuram formas de viabilizar essa construção. Nesse ponto, o Estado de Israel em si não está envolvido, pois isso poderia provocar um conflito muito maior do que os que já estamos vivenciando, pois estaríamos diante de uma instituição soberana, devidamente amparada por organizações políticas e militares que causariam uma crise diplomática muito grave ao se envolver diretamente em assuntos religiosos como este. Mesmo assim, existem vários grupos, ONGs e instituições autônomas que estão lutando para realizar este feito. Talvez a principal organização, que é a mais conhecida e emblemática de todas, é o Instituto do Templo, que foi fundada em 1987 e está localizada no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém. O Instituto acredita fielmente na possibilidade da construção do terceiro templo e por isso está se preparando desde que foi criado. Em sua sede, que é um local relativamente restrito por questões de segurança, se encontra a planta baixa que deverá ser usada, assim como a maior parte dos utensílios e ornamentos que farão parte dos ritos conduzidos nas futuras instalações. Isso inclui altares desmontáveis, roupas, acessórios, instrumentos musicais, artigos religiosos e até o azeite, que será usado para acender o menorá, o candelabro de 7 braços, que é um dos maiores símbolos do judaísmo. Aliás, o menorá verdadeiro, que tem mais de 2 metros de altura e 45 quilos de ouro, 24 quilates, está exposto na praça principal do bairro judaico da Cidade Velha de Jerusalém e pode ser visto por todos
que passam por lá. Então, sim, se formos considerar esses preparativos, podemos dizer que o terceiro templo está sendo construído porque todos, ou a maioria dos ornamentos e instrumentos necessários para o seu funcionamento já estão prontos ou sendo preparados. Até as pessoas que vão servir no templo como sumo sacerdote, os sacerdotes e levitas que desempenham o papel dos músicos, já têm suas vestes prontas e ensaiam os ritos periodicamente para manter viva a tradição e a esperança de que um dia estarão fazendo isso em seu lugar sagrado. Mas por que o assunto está tão em alta atualmente? Com pessoas afirmando que a construção pode começar a qualquer momento ou que até já se deu início aos procedimentos. Isso se deve ao fato de que, segundo a tradição judaica, o primeiro passo para concretizar o erguimento do templo é conduzir um ritual de purificação, que até pode parecer algo simples, mas é extremamente complexo e só pôde ser feito 9 vezes até hoje, sendo que a maior parte delas foi ainda durante o tempo de Moisés. Um dos aspectos mais complicados deste rito, que está descrito na Bíblia, no capítulo 19 do livro de Números, é que, para realizá-lo, é preciso fazer o sacrifício de uma novilha vermelha em perfeito estado de purificação. Ela não deve possuir nenhuma mancha, nem mesmo em seu casco, e nunca pode ter sido usada para o trabalho, pois um mínimo esforço, por menor que seja, poderia corrompê-la, tornando-a inapta para o sacrifício. O motivo para tamanha especificidade ficou reservado a Deus e a Moisés, mas os passos foram seguidos à risca pelos judeus, conforme a tradição foi passada de geração em geração. Mas como você deve imaginar, não é nada fácil encontrar um animal com características tão singulares. E o povo israelita continua aguardando o seu surgimento, considerando que este será o primeiro anúncio da nova era. O desejo para que isso aconteça é tão grande que no passado já houve a tentativa de manipular geneticamente animais em laboratório para se obter o exemplar perfeito para conduzir o rito, mas todas as tentativas falharam. Até porque seria um tanto irônico produzir algo que está condicionado à vontade de Deus em laboratório, não é não? Porém, em 2022, houve a notícia de que um fazendeiro cristão protestante do estado do Texas, Estados Unidos, teria enviado a Israel 5 novilhas perfeitamente vermelhas que nasceram em sua propriedade. O esforço para conduzir essa empreitada teria superado os $500 mil, mas o pecuarista declarou que era seu dever contribuir para o desenvolvimento do povo de Israel. Segundo os canais que divulgaram esta notícia, esses animais ainda se encontram em Jerusalém e são constantemente analisados por rabinos e outras autoridades religiosas do judaísmo para garantir que eles serão realmente adequados para a realização do ritual de purificação. Se isso acontecer, segundo a tradição, o templo poderia começar a ser construído. E isso significaria que as profecias em torno deste santuário poderiam se cumprir, inclusive aquelas que falam sobre a chegada do Messias e o início do fim dos tempos. Muitos acreditam que a tempestade Al-Aqsa, o ataque feito pelo Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023, está diretamente ligado a isso, já que o surgimento das novilhas teria deixado-os ameaçados e o nome dado à operação fala justamente do território que está em jogo, o monte onde será construído o terceiro templo. Até então, isso é tudo que sabemos. Mas, você sabe, né? Caso ocorra alguma atualização, a gente traz aqui para vocês. Tá bom? Até a próxima.